Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria e uma honra estar com os irmãos. E desde já eu os convido a abrirem as suas Bíblias ou a acessá-las. No livro de Juízes, nós faremos a leitura do capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 22. Juízes 16, a partir do verso 1 até o verso 22. Juízes 16, do verso 1 ao verso 22, diz assim a palavra de Deus: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazistas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou do alto do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convençam-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderá ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas do arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou as cordas novas e o amarrou. Disse depois: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as em um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo,
Mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dali ela fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Até aqui a leitura. Vamos fazer mais uma oração pedindo a ajuda de Deus nesse momento. Senhor, diante da tua palavra lida, nós rogamos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça, de forma que ela seja compreendida pelo nosso entendimento, de maneira tal que ela seja encontrada em nossas ações, em nossas mentes, e consequentemente, nós como teu povo, expressemos a glória do Senhor. Oramos ao Senhor nessa noite assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das maravilhas de fazer parte do povo de Deus é perceber como Deus enriqueceu a sua igreja com dons, talentos, condições e capacidades para o seu povo. E diante dessa beleza, a pergunta que surge a nós como povo de Deus é: nós de fato usamos todas essas condições, talentos, tempo, toda essa riqueza que Deus nos concede com o coração voltado a Deus? Faz sentido aquilo que Deus concede a cada um de nós? Diante dessa pergunta, eu quero lembrá-los a respeito de um homem muito famoso na história da música brasileira, nascido como Agenor de Miranda Araújo Neto em 1958, filho único de um grande produtor musical. Ele cresceu com muitas facilidades e seu nome ficou popularmente conhecido como Cazuza. Ele era um talento de sobra, tinha as portas abertas, liberdades sem freios. Ainda jovem, mergulhou em álcool, drogas, relações intensas, marcadas pela busca intensa de prazer. E ele compôs músicas como, por exemplo, Exagerado, Ideologia e O Tempo Não Para. O grande problema de Cazuza é que ele viveu como cantava e cantava como vivia. Mas a liberdade que parecia brilhar o aprisionou. Porque em 1987 ele descobriu que havia contraído HIV. E 3 anos depois ele morreu, em 1990, aos 32 anos. Ele tinha talento de sobra, portas abertas, liberdade sem freio. No entanto, a liberdade foi exatamente o que aprisionou. Viver pelos seus desejos se tornou prisioneiro de si mesmo, o que justamente encurtou a sua vida. E o que essa história tem a ver com a de Sansão? Para nós compreendermos quem era Sansão, é necessário nós ampliarmos um pouquinho mais a história que vai além dele. Sansão fazia parte do povo de Israel, que naquele contexto, no livro de Juízes, era um povo que, segundo o refrão do livro, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E naturalmente, quando cada um faz o que quer, tudo vira um caos. E como se o autor de Juízes tocasse no visor da história e se aproximasse um pouquinho mais a nossa visão para compreender quem era o povo, ele nos coloca diante de um bom representante do povo naquele contexto. Um bom representante no sentido da natureza do povo. E ele nos coloca diante de Sansão.
E quem era Sansão? No capítulo 13, nós vamos ver que seus pais eram estéreis, né? Manoá e sua esposa, e eles recebem o anúncio do nascimento de Sansão. E isso é belo, porque mostra que a provisão da salvação vem exatamente de Deus. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Ele não precisa de nada para cumprir a sua vontade. Basta apenas Ele fazer conforme o apraz. E então, Ele revela o nascimento de Sansão, impondo o voto de Nazireu. E o voto de Nazireu diz a respeito a um homem que não podia raspar sua cabeça, não podia consumir bebida alcoólica, não podia tocar em mortos. Ou seja, a forma de viver de Sansão deveria expressar a forma de alguém que vivia para Deus. E naturalmente, a missão de Sansão naquele momento era viver para Deus, de forma que o povo, onde cada um vivia conforme a sua vontade, o que era reto aos seus próprios olhos, tivessem alguém vivendo para Deus como referência e mudasse de vida. No entanto, Sansão fez o caminho oposto. No capítulo 14, a gente vai ver Sansão já adulto, indo a Timina, e lá se apaixona por uma filisteia e convence os seus pais a irem negociar com os pais dela para que ele se casasse com uma estranha ao povo de Deus. No mesmo capítulo nós vemos Sansão tocando em um animal morto, e se relacionando com um povo inimigo, cujo qual era exatamente desse povo que Sansão tinha a missão de livrar o povo de Deus. Mas ele é traído pela sua própria esposa. Ele tem como consequência disso perder a sua esposa. No capítulo 15, ele é traído, ele se vinga, e aí começa um conflito entre Sansão e os filisteus. Então nós chegamos no capítulo 16, e olha que interessante, Sansão já está em uma situação tensa ali, lidando com os filisteus. E no verso 1, a palavra de Deus nos transporta a uma madrugada silenciosa em Gaza. É importante lembrar que naquela época não é como hoje, que já são mais de 6 horas da noite e nós estamos reunidos na rua. Naquela época, bastava o sol começar a se pôr, que todo mundo entrava em suas casas e a madrugada iniciava. O dia acabava. Então, ali não tinha luz elétrica, como há nos nossos dias, e em Gaza era uma das 5 capitais filisteias, erguida em posição estratégica da rota que ligava o Egito a Canaã. E o que é muito interessante, Sansão não chegou a Gaza por acaso. Gaza estava a 65 quilômetros de Hebrom. Então, para sair da terra do seu povo, para ir até a terra do inimigo e percorrer 65 quilômetros, era necessário uma decisão, era necessário saber o que estava fazendo. E Sansão vai até lá e se deita com uma prostituta, mostrando que Sansão já estava longe da sua missão, de maneira intencional e de maneira geográfica, consequentemente de maneira espiritual, porque ele já não estava vivendo para a sua missão. Por quê? Porque ir até Gaza e se deitar com uma prostituta expressava que Sansão já estava amando o que os filisteus amavam. Então, ao chegar em Gaza, o autor de Juízes, ele descreve 3 ações de Sansão. Ele diz que Sansão foi, que é um deslocamento deliberado para onde o coração dele apontava. Ele viu, os olhos dele que guiavam a sua vontade. E o outro movimento ele teve relações com essa mulher. Então, o autor descreve 3 movimentos. Ele foi, ele viu e ele consumou o seu desejo. E depois disso, o que ele fez? Ele se deitou e dormiu. E enquanto ele dormia, todos os cidadãos de Gaza ali permaneciam acordados.
E esse era o paradoxo que Sansão provocava por onde ele passava. Enquanto ele dormia, ele tirava o sono de tudo à sua volta. De forma que aqueles homens estavam planejando como é que o pegariam. Mas o autor continua em uma situação muito interessante. Porque o autor ele permanece calado sobre o Senhor. Ele nem mesmo menciona nesse capítulo aqui o espírito que se apoderou de Sansão nos capítulos anteriores. O seu nome some como se a presença divina tivesse sido deixada no meio do caminho de Hebrom até Gaza. É como se ao abraçar o pecado, Sansão perdesse a companhia de Deus. E ali ele agita a cidade. As autoridades cercam o local, postam vigias nos múltiplos recintos do portão. Mas é à meia-noite que Sansão se levanta. Atravessa a emboscada, arranca a porta, as batentes e a tranca da porta. O conjunto inteiro que selava uma fortaleza da cidade. E ele sobe de volta para Hebrom. A gente não consegue entender direito o que seria arrancar a porta, apesar das descrições detalhistas, a gente não consegue entender qual era o peso e a complexidade de carregar uma porta de uma cidade. No entanto, a expressão do autor é mostrar que era algo sobrenatural. Aquilo que servia para proteger uma cidade, Sansão arranca como se pegasse uma folha de caderno e saísse andando pela rua. Porque Sansão era exibido. Ele usava todos os dons, capacidades, talentos que Deus havia dado, a sua força, para se exibir, para rir da cara do perigo. Então ele volta numa subida íngreme. E o texto não afirma que Sansão carregou a porta até as extremidades de Hebrom. A expressão usada aqui significa que ele estava a caminho de Hebrom. E então ele provavelmente deixou a porta no meio do caminho, ele seguiu a direção de Hebrom. E o narrador descreve a façanha que Sansão fez com simplicidade. Ele diz que Sansão apenas deitou-se, levantou-se, tomou, arrancou e levou. É como se ele dissesse: vejam até onde pode ir um homem talentoso, mas espiritualmente vazio. Aquilo que era muito precioso, ele tratava com banalidade. Aquilo que Deus havia dado a ele como riqueza em prol do seu povo, e que não dizia a respeito de Sansão, mas dizia a respeito do doador do talento do próprio Deus, Sansão não entendia como um tesouro. Ele banalizou para a sua própria glória. E com essa história, a gente percebe quem de fato é Sansão. Ele é um israelita implacavelmente atraído pelos filisteus. E ele continua a ser movido pelos seus sentimentos. Ele não tem pudor em confraternizar com o inimigo e se deitar com o inimigo. Mas essa relação é ainda mais repreensível do que a relação no capítulo 14, quando ele se casa com uma filisteia. Quando é relatado que ele viu uma das filhas dos filisteus e pediu aos seus pais que buscassem Timina. E por que essa situação mais repreensível? Porque dessa vez ele não pretende se casar com essa mulher. Ele só quer consumar o seu prazer. Além disso, indo a Gaza para confraternizar com uma mulher pagã, ele se distanciou ao máximo do seu lar geográfico e espiritual, explicitando que Sansão não recalculava a rota no que diz respeito a se perder da sua vocação como nazireu. Sansão usufruía mais uma vez de todas as condições de um homem que nasceu para servir a Deus como um herói do seu povo. No entanto, ele havia se esquecido completamente dessa missão. E esse breve episódio também intensifica a participação dos filisteus no drama, pois revela a rivalidade dos filisteus contra Sansão, que não se limita a Timina, que é a cidade anterior citada pelo autor quando ele conhece a sua esposa.
Timina é o cenário onde a paixão de Sansão pelos próprios desejos toma corpo. Então, ele ali se encanta à primeira vista por uma jovem, se casa, ele toca o corpo do leão, ele se assenta a um banquete regado de vinho e ele, por fim, reage com violência contra aquele povo. Então, tudo que Sansão fazia expressava exatamente o contrário para o que Deus o chamou. E por conta disso ele se tornou o alvo desta nação. Então, ao mesmo tempo que essa imagem da força extraordinária de Sansão proporciona o antecedente para o que acontece quando o seu cabelo é cortado, a gente começa a perceber que ele era um gigante de força, mas um nanico espiritual. Era alguém que expressava robustez, grandeza, mas conforme a gente observa a vida de Sansão aos olhos bíblicos, aos olhos de Deus, a gente percebe que ele era um bebê. Então Sansão pode ser capaz de arrancar portões de uma cidade importante e carregá-los por quilômetros, morro acima, mas ele não vai conseguir suportar o que está por vir. E essa história nos mostra que nós também podemos estar tão perdidos quanto Sansão. Quando Deus nos reuniu como seu povo, Ele encheu cada um de nós com dons, talentos e, acima de tudo, Ele derramou sobre nós a sua presença. Entretanto, como Sansão em Gaza, nós corremos o risco de tropeçar na nossa vocação como adoradores, a nossa missão de expressar a glória de Deus nesse mundo e utilizar exatamente o nosso tempo, o nosso talento, as nossas condições financeiras, as nossas condições físicas para servir a futilidade da nossa vanglória. E tudo isso guiado pelos nossos olhos, por aquilo que simplesmente brilha quando nós atentamos aquilo que não é a glória de Deus. E isso pode acontecer quando nós buscamos status, ambições que não são planos de Deus para a nossa vida. E o chamado, e coisas que não priorizam o chamado de Deus, e que muitas vezes faz com que nós desejemos ser como Sansão, simplesmente temidos, respeitados, e resolvendo isso à base da força, seja a nossa força, qual tipo de habilidade cada um de nós tenhamos. Por isso, assim como Sansão, nós precisamos de um Salvador. Um Salvador que nos liberte da nossa compreensão equivocada de sermos o centro das nossas histórias. E esse Salvador só pode ser encontrado em um único herói. Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se assumindo a forma de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele usou todo o seu poder para uma única finalidade: obedecer ao Pai, e não para aparecer. Sua cruz mostra que mesmo quando nós nos perdemos de Deus, não somos perdidos por Deus, porque Jesus foi até o lugar mais miserável que existe para nos encontrar e nos tomar para si. O Filho desceu a um lugar horrendo para nos encontrar em nossa morte e nos conceder a vida eterna. E tudo isso nos coloca em condições de respondermos adequadamente a esse ato de Jesus, para sermos instrumentos da grande história da redenção, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assim, nessa primeira cena, nós podemos observar que, apesar de ser um escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe, separado para servir a Deus com toda a sua vida e tendo dons extraordinários para cumprir a sua vocação, Sansão estava perdido de Deus. Porém, ao passo que Sansão vai se aproximando cada vez mais da sua relação com os filisteus e demonstrando a sua força extraordinária, na próxima cena nós vamos ver
que o nosso anti-herói também estava perdido de Deus, porque ele era impulsionado pelo que os seus sentimentos pediam. É o que nós veremos do verso 4 ao verso 17, que nos conduz ao segundo movimento do texto, que nos mostra que Sansão estava perdido porque era impulsionado pelo que as suas emoções pediam. Então, no verso 4, nós podemos observar que depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E olha que interessante a forma que o autor escreve. Ele vai até Gaza, depois ele volta a Hebrom, e parece que ele cria um suspense que nos dá um fio de esperança, como se dissesse assim: bom, Sansão fez o que fez, mas está voltando para casa. Só que ele volta para Hebrom e depois ele vai para Soreque, uma outra cidade dos filisteus que ficava num vale. E aí ele quebra o suspense. Porque se Sansão voltasse para Hebrom e ele de fato fosse simplesmente um mulherengo, ele poderia pelo menos encontrar uma mulher pela qual ele se apaixonasse no meio do povo de Deus. Mas não é isso que acontece. Ele volta à cidade dos filisteus, olha para uma outra mulher e se apaixona, mostrando exatamente que ele só se apaixonava pela pessoa errada, mostrando evidentemente que ele amava o que os filisteus amavam. E ele olha para Dalila, e os governantes dos filisteus, já percebendo o padrão de Sansão de amar aquilo que era deles, ele negocia com Dalila e oferece uma quantia que poderia dar a Dalila a condição de comprar um palácio. É a condição de mudar a história de uma pessoa, a colocando com o propósito de descobrir qual era o segredo de Sansão. E olha só, fala que Sansão se apaixonou. O termo aqui é o mesmo termo usado quando Jacó encontra Raquel e fala que Jacó amou com as suas entranhas. Era a mulher a qual ele queria acima de todas as outras. Era um amor afeiçoado. Mas aqui o problema é que Sansão não transforma esse amor em casamento. Sansão era um cara gigantesco fisicamente e de maneira talentosa, mas ele também era um cara carente. Ele amou aquela que não o amou. E então, a partir desse relacionamento, ele cai numa cilada. Então os homens prometem 1.100 peças de prata cada um. Ela se torna decidida a cumprir esse propósito, e então ela começa a sua chantagem emocional, percebendo a carência desse gigante, desse herói do povo inimigo. Ela começa dizendo o seguinte: peço que me conte no que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Olha que interessante. Ela fala claramente o seu propósito. Ela não conta uma historinha bonita. Ela chega para ele e fala assim: eu só quero te amarrar e te subjugar. Me conta como eu posso fazer isso. Mas Sansão vive como será o fim da sua história, um cego espiritualmente. A sua carência tira toda a condição de enxergar aquilo que Deus enxerga, porque ele está cego espiritualmente por conta daquilo que os seus olhos humanos veem e por conta daquilo que o seu coração carente pede. E ele começa a brincar. A princípio ele faz o seguinte: ele fala assim: olha, se você me prender com tendões frescos, ou seja, partes existentes de um animal morto, então eu perderei minha força e eu não poderei resistir. Olha que interessante. Ele era um nazireu que não poderia tocar em mortos. E ele começa a brincar com a sua vocação. Ele começa a debochar com aquilo que Deus havia dado a ele, com a sua responsabilidade. E ela então
fala isso para os príncipes dos filisteus, para os governantes, e eles preparam aquilo que ela pede. Ela põe ele para dormir, amarra ele e grita: Sansão, os filisteus estão vindo aí. E aí, como se fosse uma corda chamuscada, já queimada pelo fogo, ele levanta e quebra aquilo. E aí ela faz aquela chantagem emocional: você me enganou, você falou que ia dizer a verdade, você não disse, me conta então. E aí ele conta. E aí ele começa a falar coisas que fazem mais sentido. Ele faz o seguinte: se você me prender com cordas novas que nunca foram usadas, então eu não poderei resistir, eu perderei minha força. E aí ela então põe ele para dormir, pede as cordas necessárias, amarra ele, e ela grita de novo: Sansão, os filisteus estão vindo aí. E aí ele levanta a corda e estoura a corda. E ela mais uma vez chantageia-o emocionalmente, fala assim: você falou que ia me falar o que acontece, ou como acontece de você perder a força. E aí então ele começa a mais uma vez não somente brincar com a sua vocação, mas a se aproximar do seu ponto fraco. E aí ele fala assim: não, eu vou contar. Se você fizer 7 tranças com meu cabelo e prender no tear, perderei minha força. Então, conforme ela vai agindo na sua emoção, no seu coração, ele vai cedendo pouco a pouco a razão pela qual ela está se relacionando com ele. Então ela faz as 7 cordas, coloca ele para dormir e grita: Sansão! Depois de estando preso o seu cabelo no tear: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Ele levanta e tira o pino que prendia o seu cabelo tranquilamente. Mas aí então Dalila muda o tom. Ela começa dizendo o seguinte: como podes dizer amo-te se teu coração não está comigo? E o verbo aqui tem algo como angustiá-lo. No verso 16 escreve que é como se fosse um esmeril, uma pedra que fica raspando para afiar o metal, na mesma proporção que as palavras dela raspavam no seu coração para chegar no centro do coração que guardava esse segredo. E como diz o texto, apoderou-se da alma dele a impaciência de matar. Ele não conseguiu mais suportar as pressões emocionais que ela fazia a ele. Ele que antes fazia inimigos de brinquedo, agora é um brinquedinho na mão de uma só mulher. E isso é a prova de que o pecado tem força de persuasão maior do que qualquer portão que protegia uma cidade. E as repetições aqui que nós vemos no texto mostram que quanto mais Sansão desprezava o seu voto de Nazireu, mais Dalila se apoderava do seu coração. E é o que acontece no verso 17. Ele então conta o segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E aqui a narração revela o que esteve escondido desde o capítulo 13. A força de Sansão não mora nos músculos, mas na santidade do voto de Nazireu. Um sinal externo de consagração a Deus que está em Deuteronômio 6, que diz exatamente as condições que alguém que fizesse esse voto deveria viver, expressando, enfim, uma santidade clara de como alguém que vive para Deus deve ser. E ao raspar o cabelo, não haveria magia. Haveria o que então? Uma violação da aliança, e com ela a retirada da bênção divina. E o que a gente vê então é que Sansão estava tão perdido em seus sentimentos e desejos que desprezava o voto e sua vocação diante de Deus, quando se permite ter contato com tendões frescos, ou seja, com mortos. Ele então permite ser amarrado quando o seu chamado é libertar,
e até o ponto do rompimento total do seu voto, ao entregar a importância do seu voto e ao incluir o seu cabelo na brincadeira e sucumbir à sua tentação, aos seus desejos totalmente. E como Sansão, nós nos perdemos de Deus sempre que deixamos a busca da satisfação própria ditar as nossas ações, as nossas escolhas. Sempre que nós nos esquecemos da nossa vocação, da nossa identidade como filhos de Deus, e vivemos querer suprir a carência que o nosso coração enganoso pede, nós caminhamos para distante de Deus. Nós nos esquecemos de Deus. E não somente isso, nós vivemos as consequências dessa escolha, caminhando rumo à ruína, rumo à escravidão dos nossos desejos e rumo à escravidão de qualquer um que pode nos aprisionar à medida que oferece a satisfação pelos nossos desejos. E a saída é submeter as nossas inclinações àquele que resistiu toda a tentação. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E é esse mesmo Jesus que quebra as correntes que nós forjamos. Como está escrito no capítulo 8, verso 36 do Evangelho de João: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, leve os seus desejos a Cristo. Peça que Ele governe o seu coração, que Ele transforme o seu talento em ferramenta de serviço para o reino de Deus. E ao contrário de Sansão, sejamos de fato agentes de libertação, daqueles que proclamam o Evangelho da salvação, que revelam quem Cristo é, que revelam que Cristo reina, apesar de ainda vivermos nesse mundo tomados pelos efeitos do pecado. Cristo ainda é Senhor, e aqueles que estão aprisionados podem conhecer a libertação pela sinalização de nós, povo de Deus, revelando que o reino de Deus é soberano e prevalece. E então, na última cena dessa passagem, nós podemos observar a consequência última a qual as escolhas de Sansão o tornaram completamente perdidos de Deus. E assim veremos nessa terceira parte que Sansão não estava perdido por Deus, porque mesmo arruinando a própria vida, não foi capaz de arruinar os planos de Deus. Então, no verso 18, na primeira parte, Dalila percebeu que Sansão estava exausto da pressão a qual ela impôs sobre ele, e lhe contara todo o seu coração. E aqui a ideia toda revela uma exposição completa. Aquilo que era precioso ele entregou em suas mãos. Não havia mais segredo. E de imediato ela manda chamar os 5 príncipes filisteus e recolhe a recompensa prometida, que são as mais de 5.000 peças de prata, uma soma astronômica. E ela o faz dormir sobre os seus joelhos. Então o homem vem e raspa 7 tranças da sua cabeça. E aí a Bíblia diz que ela passou a subjugá-lo e retirou-se dele à força. E a cena aqui ela é lenta. É quase uma descrição de cena de cinema. Sansão adormece no colo da amante, o último colo antes da vergonha. E o verbo raspar parece numa intensidade que a ação não raspava somente o seu cabelo, mas também raspava o sinal visível do voto de Nazireu. Em seguida, Dalila começa a subjugá-lo. O texto usa um termo que descreve uma opressão física. O homem que se divertia com façanhas agora vira brinquedo, torturado pela própria parceira. Quando Dalila grita: "Filisteus sobre ti, Sansão!", ele desperta confiante, dizendo: "Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei." Mas o narrador arremessa a frase mais triste da história do livro de Juízes:
No verso 20 diz o seguinte: porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. A força já havia partido um versículo antes. E agora nós ficamos sabendo por quê. Porque o Senhor foi embora. O Senhor partiu. Não foi a navalha, nem Dalila, nem prata. Foi a quebra deliberada da consagração que expulsou a presença de Deus da vida de Sansão. E então tem um caminho que Sansão vai percorrer agora como um escravo dos filisteus. Então da passarela ao vinho, do lugar de destaque até o lugar do moinho, melhor dizendo, onde ele gira um moinho como escravo, a gente vê no verso 21 dizendo o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E aqui contém uma ironia máxima. Sansão volta para Gaza, onde ele outra hora carregou portões, mas agora dessa vez não como um herói, mas como um troféu. Primeiro perde a vista espiritual, depois a física. Os olhos que tanto o atraíram agora são arrancados. O homem que brincava com fogo termina girando uma pedra, tarefa que era reservado a escravas. O pecado sempre promete um palco, mas o que ele faz é sempre devolver uma prisão. No entanto, há um suficiente fio da graça. No verso 22 diz o seguinte: porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer. E esse verso, ele rompe como um raio de sol na madrugada mais escura. Não é apenas queratina crescendo, é o sinal sacramental de que Deus não abandona os seus eleitos. Enquanto as madeixas brotam devagar, Sansão rumina a disciplina divina no escuro, na sua cegueira. Cada milímetro de cabelo anuncia que a graça de Deus pode fazer brotar novamente em um terreno queimado. Então, quando nós tentamos ser heróis da nossa própria história, seguimos o mesmo caminho de Sansão. Confiamos nos nossos sentidos, nós ignoramos os nossos limites, achamos que nós mesmos podemos suprir as nossas carências, ou sabemos como fazer isso, e nós terminamos decepcionados com as nossas próprias falhas. Saber que eu e você somos parecidos com Sansão é triste demais. Saber que Deus nos dá tesouros preciosos para nós anunciarmos a libertação, à medida que nós vivemos essa liberdade em Cristo, à medida que nós vivemos a salvação do reino de Deus, à medida que nós sinalizamos o reino de Deus nesse mundo caótico, deveria ser a nossa alegria. Mas perceber que nós não fazemos isso deve minimamente gerar em nós tristeza, lamento. Mas a graça de Deus diante de tudo isso é que, ao mesmo tempo que nós devemos nos entristecer com nós estarmos perdidos da nossa vocação, da nossa missão, do nosso chamado, é também o nosso consolo. Porque quando nós nos frustramos, nos decepcionamos com as nossas falhas, nós somos lembrados novamente que se não fosse Jesus, nós não teríamos chance alguma. Se não fosse Jesus a nos tomar pela mão, nos colocar em pé e nos conduzir novamente na vocação de Deus, nós seríamos escravos dos nossos próprios desejos. Mas é exatamente Jesus que restaura o nosso olhar para aquilo que os nossos olhos devem ser postos. É exatamente Jesus que supre a nossa carência, restaurando as nossas emoções. E é exatamente Jesus que vem ao nosso encontro
nos livrando da nossa escuridão, resplandecendo sobre nós como luz, nos libertando da escravidão a qual muitas vezes somos nós que escolhemos nos entregar, e nos usa como instrumento da sua salvação. É exatamente Jesus que nos consola à medida que nós confessamos os nossos pecados e recebemos dele o seu perdão, que nós somos revigorados para então, com satisfação plena, vivermos a vontade de Deus. Concluindo, o narrador dessa história, ele encerra a cena dizendo que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. E nessa pequena frase que faz brotar esperança no escuro de uma prisão, a gente pode ver que de modo infinitamente maior, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, Deus nos gerou para uma viva esperança, como está no verso de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. A cruz não foi o fim do nosso herói. O túmulo vazio garante que a nossa história também não termina nas nossas quedas. Assim como Sansão, Jesus também foi separado como um nazireu, alguém que deveria oferecer a sua vida por completo em todo o tempo a Deus. No entanto, diferentemente de Sansão, Jesus foi obediente a Deus até a morte de cruz. Semelhante a Sansão, Jesus também foi traído. No entanto, não pelos seus próprios desejos, sucumbindo a tentações. A sua traição já era conhecida por ele, expressando a sua entrega por nós. Semelhante a Sansão, Jesus foi entregue a uma cruz, a uma tortura como um escravo. E de uma forma ainda mais plena, porque no capítulo 17 nós vamos ver que Sansão faz uma última oração. E Deus, com sua graça e misericórdia, usa Sansão para aplicar juízo sobre o povo inimigo de Deus. Mas de maneira mais plena, Jesus na cruz faz a sua última oração, entregando o seu espírito, cumprindo toda a sua obra em prol do seu povo, tendo antes pedindo que Deus perdoasse a todos nós. De maneira mais plena, a morte de Cristo nos salvou. De maneira mais plena ou perfeita, nós fomos salvos por o perfeito Nazireu, por um Filho de Deus, que agora, ressurreto, assentado à direita de Deus, derramou sobre nós o teu Espírito, nos dando toda a capacidade para servi-lo em resposta à sua entrega por nós. Por isso, nessa hora, eu quero convidá-los a orar em resposta à pregação, entregando o nosso coração ao Senhor, rogando por sua ajuda, por sua graça, por sua misericórdia, nos transformando e atuando em nossa vida e por meio da nossa vida. Vamos orar.